boa noite, povo de Deus. Oh glória, mais um dia na presença do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado, povo abençoado. Muito obrigado, irmãos e irmãs que estão aqui presentes hoje. Eu me chamo Diácono Alex. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu congrego na Igreja Novo de Deus Church. Hoje eu venho trazer uma palavra abençoada para a vida dos irmãos. Um direcionamento do Espírito Santo para a tua vida. Dizer que hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar mais um dia trazendo a palavra de Deus novamente, porque os dias estão cada vez mais difíceis. As guerras, tanto guerras físicas, guerras mundiais, quanto conflitos internos, guerras entre você e você mesmo. Essa é a maior dificuldade que o homem e a mulher conseguem, muitas das vezes, fazer um paralelo, sabe? Fazer uma dimensão, porque Deus existe, Deus é fiel, Deus é justo. Nós somos imperfeitos. E muitas das vezes nas nossas imperfeições é onde entra o perigo, é onde entra o maligno, é onde entra o inimigo das nossas almas. Ele entra devagarzinho. Dizem até uma expressão mais popular, com um sapatinho de lã. Não faz barulho, não faz... como é que eu posso dizer? Ele não faz alarme. Ele entra devagarzinho. E ele deixa um rastro aqui, vai criando uma contenda ali. E é assim que ele age nas nossas vidas. O inimigo, o diabo. Mas nós, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, nós não podemos dar vez ao diabo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Para quê? Para resistir ao diabo. Amém? Graça, Deus abençoe. Marineide, ô glória. Deixa eu ver aqui. Sônia Sobral, Alessandra, Gelson Moraes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aqui. Gente, quem puder estar seguindo, vai dar uma força muito grande para o canal. Estou aqui às terças e quintas, tá bom? Quem puder me seguir, eu estou aqui dando sempre uma direção, sempre orando, sempre falando da palavra de Deus. Então quem puder seguir o canal, quem puder dar essa força, aqui eu não peço dinheiro, não tem chave Pix em lugar nenhum aqui. A única coisa que eu peço para os irmãos é que curta essa live. E quem me seguir, eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, deixa eu dar um salve aqui. Ângela Maria, Deus abençoe. Eduardo, Raquel, Deus abençoe. Josefa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aqui. Obrigado, irmão. Ô, glória. Deixa eu ver aqui qual é o seu nome. GT. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Daqui a pouco chegam mais irmãs abençoadas aqui, que já me acompanham, né? Nos acompanham aqui há bastante tempo. Aqui eu não peço dinheiro. Você não vai ver aqui chave Pix para fazer revelação. Isso não existe, tá? Aqui não. Aqui é só palavra. Amém? Aqui é direção. Aqui é eu e vocês, sabe? Sem, faz um Pix, dá um mimo, faz aquilo para eu poder revelar, para poder orar. Não existe isso aqui. Aqui é palavra de Deus. Amém? GT, bom, muito obrigado, irmão. Você deu uma força, tá? Gente, eu peço que vocês me sigam para sempre estarem acompanhando aqui. Eu sempre deixo uma palavra, eu sempre deixo uma direção, eu sempre deixo aqui algo direcionado do Espírito Santo para a vida de cada um de vocês. Amém? Ô glória. E deixa eu ver. Peraí, voltei. Louvado seja Deus. Sandra, Deus abençoe sua vida. Ô glória. Gente, quem puder estar compartilhando a live também, dando a curtida,
tá bom? Isso ajuda bastante. Falei que ia chegar? Ó, a irmã Thaís aí, ó. Irmã Thaís Tavares. Glória a Deus, que Deus te abençoe, irmã. Ô, glória. Viu? Consegui me organizar. Estou aqui às terças e quintas de novo, para a honra e glória do Senhor. Irmã Thaís está conosco aí. Daqui a pouco chega a Oripa. Daqui a pouco vai chegando todo mundo. E como eu estava dizendo aqui, o inimigo é real. O mundo espiritual é real. A Bíblia, Jesus, Deus, o Espírito Santo, o diabo são reais. Mas eu penso da seguinte forma: a Bíblia vai nos relatar, vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem muita gente que é contra nós. Tem muita gente que é contra você. Às vezes você diz assim: mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho carro, eu não tenho casa, sabe, a melhor casa, eu não sou rico, mas eu vivo sofrendo com inveja, com olho grande, com perseguição, vivem me apontando, sabe? Por que isso? Porque você pode não ter coisas que aos olhos das pessoas vão chamar a atenção, sabe, financeiramente, mas às vezes você tem 3 coisas que são as principais, que muitas das vezes as pessoas querem e não têm. Você tem um relacionamento, você é feliz e você tem paz. Uma coisa gera outra, uma coisa puxa a outra. A pessoa pode às vezes não ter carro, não ter a melhor casa, andar sempre com a mesma roupa, mas ela está com um sorrisão no rosto. Ela está passando pela... Não tem um louvor que diz? Estou passando pela prova dando glória a Deus. É assim que é. A pessoa está sofrendo, às vezes ela está com dificuldade, mas ela está dando glória. É igual a viúva. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. O filho estava morrendo. Tá tudo bem. As coisas estavam dando errado, ela não tinha o que comer, ela estava mal. Mas ela dizia: vai tudo bem. Então tem coisas na nossa vida, essas pequenas coisas, para muitas outras pessoas é algo grandioso. Sabe, a pessoa queria ter o mínimo que você tem e ela não consegue ter. Ela tem um carro, ela tem a casa, ela come o melhor dessa terra, mas ela não tem paz. Ela não está feliz no casamento. Ela não está, sabe, de acordo com o que ela planejou. Ela até conseguiu crescer na vida, mas a gente não sabe a forma como ela cresceu, o que ela teve que fazer para crescer. Né? As dificuldades, de repente, os traumas que ela teve que ter para crescer na vida. Mas Deus sabe, o diabo sabe. Então, se a pessoa não estiver firme com Deus, o diabo entra. Através de quê? Brechas. Eu contei isso uma vez na igreja. Desculpa. Aqui em casa tem um ralo onde fica a máquina. Eu tava ouvindo uns barulhinhos e tal, sabe? Quando eu fui olhar, que eu vi o ralo era de plástico, ele tava todo quebrado. Não tinha mais ralo. E eu falei: ué, como é que o ralo sumiu? O ralo tava no fundo, sabe? A tampa do ralo tava no fundo do ralo. Quando eu olhei, tinha um rato. Ele comeu a tampa do ralo. E eu falei assim: cara, o rato quer entrar aqui dentro. E muitas das vezes é assim que o inimigo é. O inimigo, ele entra por brechas, sabe? Ele entra por rachaduras. Muitas das vezes na nossa alma. Ele entra às vezes naquela rincha que você tem com alguém, naquele perdão que você não liberou para outra pessoa. O inimigo entra nesse jeito. Ele é sutil. Ele não fica ansioso, não. Ele vai na paciência, na calma. É assim que o inimigo faz. E eu vou provar isso na Bíblia daqui a 5 minutinhos para vocês. Porque Deus, ele é soberano. Mas Deus também permite situações. Deus permite, muitas das vezes, passarmos por processos.
para que o nome dele venha a ser louvado e glorificado através da nossa vida, porque muitas das vezes Deus permite que moam a gente para extrair o que está dentro, muitas das vezes o que foi perdido. Então, só que nesse cenário nós não podemos dar legalidade. Nós não podemos dar brecha para o inimigo entrar. Nós não podemos simplesmente, tá dando tudo errado, vou ignorar, vou viver de qualquer jeito. Não. Nós temos sim que continuar, mesmo na dificuldade, sabe? Orando, jejuando, buscando a Deus, indo para os cultos, tá? Porque aqui não é uma igreja. Eu não sou um pastor, mas eu estou aqui liberando uma direção para vocês, dando um posicionamento de Deus. A irmã Thaís me acompanha já há quase um ano. Eu fiquei até fora um tempo, mas porque eu sou ser humano também, às vezes eu passo dificuldade. Então, mas eu tive que voltar a me preparar, voltar a orar, sabe, me levantar novamente para poder estar aqui de novo. Aqui eu não peço dinheiro. Eu não peço Pix por revelação, por oração. No final a gente ora todo mundo junto. Então, o que eu estou querendo dizer é, vocês têm que identificar que não só existe eu como profeta, como alguém que dá uma direção, que dá uma palavra. Existem outros. Mas, irmãos, começou a pedir dinheiro, começou a falar de dinheiro. Aqui na igreja é para dar oferta, para dar dízimo. Tá? Fiquem com isso na cabeça. Aqui não é igreja para poder dar dinheiro, para poder dar oferta, para poder dar dízimo. Aqui não é. Aqui não é a casa do tesouro, como diz em Malaquias 3:10. Então, vigiem com essas pessoas. Toda live eu vou falar isso. Essa galera que pede Pix, se ela passar aqui na live e quiser entrar para a gente debater Bíblia, a gente debate. Mas não é o certo. Aqui não é a casa do tesouro. Ajuda a obra, ajuda. Não, mentira. É tudo para o bolso. Viram facilidade na hora de arrumar dinheiro. Então vigiem, porque acaba dando brecha para doutrinas de demônios. Se você for entrar nessas lives e perguntar, tem palavra? Não, só revelação. Vai deixar algum conteúdo bíblico? Não, aqui não tem, é só revelação. Então vamos vigiar. Eu tô aqui para bater mesmo nesses lobos em pele de cordeiro. Os caras cheios de seguidores pedindo dinheiro. Então, muitas das vezes nessas práticas, acabamos abrindo portas, sim, porque a gente não sabe o que está recebendo. Às vezes não é Deus que falou. Sabe, Deus supre a necessidade. Deus não deixa faltar. Então, se Deus não deixa faltar, por que esses enganadores ficam usurpando, pedindo dinheiro a todo momento? Doutrina de demônio. Sabe? O que o diabo fez com Jesus? Ele tentou Jesus usando a Bíblia, usando versículos, Salmo 91, usando a palavra. Só que Jesus não caiu porque ele é 100% homem, 100% Deus. Nós não somos 100% Deus, mas nós temos discernimento de saber o que é certo e o que é errado. A palavra ela tem que vir de acordo com o que nós estamos sentindo e de acordo com a Bíblia, com o texto. Tem que testificar para nós e na Bíblia. Só um minuto. Então nós temos que ter esse discernimento. Não abrir brechas para o inimigo. Nós não podemos dar legalidade para o inimigo. Nós não podemos dar arma, munição para o inimigo atirar em nós. Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ver verdadeiramente Jesus. Nós temos que seguir Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa direção. Então nós não podemos dar lugar ao inimigo. Nós temos sim que dar lugar sempre a Jesus, a Deus e o Espírito Santo que é dentro de nós. Isso é o ápice.
Isso é o que nós temos de melhor, que nós temos a fazer. Essa é a nossa busca verdadeira por Deus. E não perder a fé em momento nenhum. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vocês estão na casa de vocês aí pelo Brasil. Eu não sei o que vocês passam. Mas como eu disse lá atrás, Deus sabe. E o diabo também sabe. Então, se Deus sabe, você tem que dobrar os seus joelhos, orar a Deus, buscar a Deus por respostas para você sair desse vale. E você tem que pedir a Deus que feche toda a brecha. Pedir a Deus que Ele, passe um cimento ali que colhe todas as brechas da sua alma, para que o inimigo não venha ter acesso, para que ele não venha a entrar. E o texto de hoje que eu vou trazer reflete muito nisso. Amém? Então, prestem atenção, fiquem ligados em quem vocês dão ouvidos. Como eu disse, eu sou ser humano, eu fiquei um tempo mal espiritualmente, mas eu não deixei de ir para a igreja. Eu não deixei de buscar pela minha família, eu não deixei de orar. Eu fiquei me questionando algumas situações que eu estava vendo ao meu redor. E isso é normal, Mas eu não deixei de ir à igreja, eu não deixei de tomar ceia. Mas a gente enfraquece muitas das vezes. Só que Deus renova. Deus, Ele renova nossas vidas. Deus renova as nossas forças. E nos dá direções. E estou aqui hoje. Voltei depois de quase um ano parado. Desculpa. Então vou estar deixando uma palavra que é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Vigiem, orem, peçam discernimento a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jeremias diz: clamas a mim e eu te responder-te-ei. Quem é que responde? É Deus. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Quem respondeu? Deus. Todo mundo que pede respostas a Deus, Ele dá. Pode de repente não ser hoje, mas Deus pode te dar um sonho. Deus pode usar alguém. Então Deus não desiste daquele que Ele escolhe. Deus não desistiu de ninguém. Ele é aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha perdida. Então tem tempo para todas as coisas. E nós temos sim que ter um tempo para nós, para nossa família, mas temos que ter tempo sim para as coisas de Deus. Amém? Vou pegar a Bíblia só um minutinho. Por que eu trouxe essa palavra? Porque no sábado, ou foi sexta, não lembro, que eu falei sobre a passagem do rico e do Lázaro, que existe um mundo espiritual, que existe um céu e um inferno, e eu deixei isso bem claro aqui através da palavra. E como eu tinha dito, isso não é uma figura de linguagem, é uma realidade, porque foi Jesus que disse. E aqui eu quero dar mais ou menos uma continuação naquela palavra, em outro texto, para vocês entenderem que não se deve dar lugar ao diabo. Amém? Vamos lá. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24. Na minha Bíblia diz o seguinte: a volta do espírito mau. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém e anda por lugares secos, procurando onde possa descansar, mas não encontra. Então ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida, arrumada e vazia. Depois sai e busca outros 7 espíritos piores ainda,
e todos ficam morando na casa. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. O que eu entendo com isso? Aqui é a pessoa que foi liberta. Aqui Jesus está falando do crente, sabe, daquele que aceitou Jesus, daquele que foi liberto de um espírito maligno, daquele que tinha uma vida toda errada no mundo, que bebia, que fumava, que se prostituía, que já fez de tudo. E agora ele aceita Jesus e muda o seu caminho, muda o seu caráter. Ele está buscando, ele está indo para a igreja, está se santificando, mas chega um tempo que ele começa a enfraquecer, ele começa a ver algumas coisas erradas, ele começa a não querer mais ir para a igreja. E ele está dentro de casa, aí ele só ouvia louvores, e daqui a pouco ele vai, estou narrando uma situação, e daqui a pouco ele vai e começa a não ouvir mais louvores, a não cultuar mais a Deus através da sua voz, cantando louvores para o Senhor. Não. Ele começa a ouvir umas músicas seculares, daqui a pouco ouve um pagode, ouve um funk, daqui a pouco começa a mudar os costumes. Ele não bebia, agora ele bebe um copinho de vinho, daqui a pouco um copinho de cerveja, daqui a pouco uma garrafa, daqui a pouco uma caixa, daqui a pouco está saindo, está bebendo. Sabe, volta a fazer tudo gradativamente. Por quê? Vamos dar um exemplo que aquele homem que foi liberto, ele tinha um espírito de vício. Não vou falar nomes aqui, mas ele tinha um espírito de vício. E esse espírito de vício, quando saiu, o texto diz que ele vai para um lugar seco, árido, sem água. O espírito vai para um deserto, certo? E aí o que acontece? Não é um lugar bom para aquele espírito. Ele começa a procurar outras casas, mas não casas de tijolos, casas, corpo, templo do Espírito Santo, pessoas. Ele não acha ninguém porque a casa já está cheia. As outras casas têm mais espíritos dominando, então ele não acha um lugar que ele possa entrar para dominar. O que ele faz? A minha casa, aquela que eu morava há muito tempo, eu vou dar uma volta por lá para ver como é que estão as coisas. E o espírito volta. Ele encontra a casa arrumada. Por que arrumada? Porque quando Jesus entra na situação, Jesus quando entra na casa, ele não gosta de nada bagunçado. Então ele bota tudo no seu devido lugar. Ouvia música secular, ouve louvor, bebia, não bebe mais, traía, não trai mais. Sabe? Ele começa a mudar o ambiente daquela pessoa. Aquela casa que só tinha briga, palavrões, sabe? Coisas do tipo. A casa tem paz. Então a casa está arrumada. A casa está varrida. A casa está limpa. Ela não tem brecha, ela está restaurada. Jesus entrou e deixou tudo corretamente. Mas o texto diz que falta uma coisa. O texto diz que a casa está vazia. E a casa, templo do Espírito Santo, era para estar cheia do Espírito Santo. Era para estar cheia de Jesus. Os anjos do Senhor eram para estar à volta. Mas não. A casa está vazia. Lembra do início? Gênesis capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, vai dizer que o mundo era sem forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas do lado de fora. Se a casa está vazia, o Espírito Santo não está. Para a casa estar cheia, ele tem que estar dentro. Então o Espírito Santo estava fora da casa. A pessoa começa a fazer tudo novamente. E aí aquele espírito volta, opa, a casa está vazia, está arrumadinha, mas está vazia. Vou entrar de novo. Só que ele chama, antes de ele entrar, ele dá um rolezinho e chama mais 7 com ele. Aí eu pergunto para você, se um espírito maligno foi difícil, imagina 8. Era um, ele foi buscar mais 7. Ele era um espírito de vício. Aí ele traz o espírito de prostituição, ele traz o espírito da depressão,
ele traz inúmeros outros espíritos. E aquela pessoa, o texto diz que fica pior do que estava. Fica pior do que estava. Isso é impossível para Jesus expulsar 8 demônios? Não. Mas fica mais difícil para você buscar. Porque se com um você não conseguia, imagina 8. Sabe? Era muito mais difícil. Porque as pessoas ela começa a perder o desejo de viver com Cristo. Ela até quer ir para a igreja, mas ela não tem força para poder se manter. Ela até volta a frequentar os cultos, mas o que acontece? Ela começa a ver erros. Ela vai na intenção do pregador, do pastor, do dirigente, e ela começa a vir, lá, falou de dízimo, é ladrão. Nossa, o carro do pastor. Nossa, e aí começa a ver os erros. Nossa, a igreja não é de Deus, não. Mas isso não vem dela, porque o espírito dela, ele anseia pelas coisas de Deus, então ele quer voltar para buscar, ele quer voltar para estar em comunhão, mas tem 8 demônios em volta dele, falando, ó o pastor, caramba, tá falando de dízimo, e esse é ladrão, nossa, olha o carro do pastor, caramba, olha o carro da pastora, cara, o pastor mora numa casa bonita, e esse aí tá roubando. É assim que funciona. Então as pessoas pessoas que estão nesse nível, elas começam a querer, elas só vão na intenção de ver erros e acham, porque são pessoas erram, são suscetíveis a erros. Eu sou suscetível a erro, sabe? Então a casa, templo do Espírito Santo, você não pode deixar a sua casa vazia. A sua casa tem que estar cheia do Espírito Santo, não vazia. Casa vazia é igual o termo dito popular, que mente vazia, oficina do diabo, casa vazia também. A sua casa, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Podia ter 1000 pessoas aqui, não podia ter ninguém. Eu estaria falando da mesma forma, sabe? A irmã Thaís me acompanha, ela está aqui, eu creio que essa palavra foi para você. Eu creio que, sabe, não sei o que você está passando, eu até esqueci onde você mora, você já disse, mas eu não lembro. Estamos longe um do outro, mas eu creio que se está você aqui é porque o Espírito Santo de Deus preparou essa palavra para você. São Paulo, somos até vizinhos de cidade, mas é distante. Rio de Janeiro é longe de São Paulo. Então eu creio, Thaís, que essa palavra é para você. Independente do que você está passando, do que você está vivendo. Sabe, eu não sei. Mas vigia, ora, pede respostas para Deus, pede direção para Deus, cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você dá ouvidos, sabe? O texto ele é exato. Jesus não erra, sabe? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta, a gente pensa tudo acabado, mas tem coisas que Deus ele permite, porque ele está vendo ao redor, sabe? Ele está vendo o oculto e o escondido, que a gente não vê, não sabe. Às vezes nós questionamos. Tem 2 meses que meu marido foi embora de casa, não sabia. Da outra vez você até falou questão de casamento. Então, eu não posso falar que foi da vontade de Deus. Não, mas foi permissão. Eu e você, a gente não sabe por qual motivo. Mas tem coisas que acontecem. E nós não podemos perder a nossa fé. Porque é ela que nos move, ela que nos leva a Deus. Desbloqueou de tudo, né? É bem complicado. Então eu penso que nós temos que pensar sim nos nossos filhos pequenos. Entendeu? Porque Deus sustenta. Mas se ele não quis, então tem coisas que a gente tem que deixar ir. Porque se foi permissão de Deus, se você está fazendo a obra, está buscando, está orando, está fazendo tudo certo,
Desculpa até o que eu vou falar, mas foi livramento. Porque foi ele que quis, você lutou, você buscou, você, sabe, eu sei que você é uma mulher de oração, eu sei que você sempre está nas lives, eu sei que você, sabe, você frequenta a igreja, eu sei dessas coisas, já falou. Eu sei que você é uma mulher de Deus, mas tem coisas que às vezes a gente tem que deixar ir. Sinto até duro falar isso para você, mas tem coisas que a gente tem que deixar, porque é o mover de Deus para algo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. A gente não sabe. Então se agarra nas mãos de Jesus, sabe? Não olha para a água. Se você olhar para a água, você não consegue andar nela, você não vai ter fé. Mas se você vê Jesus sobre as águas, oh glória, você vai conseguir chegar até Ele. Sabe? Crê nisso. E para confirmar essa palavra, para poder... Foi curto, mas creio que foi bem explicativo, eu acho. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, é uma confirmação daquele texto. Diz: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Deus não está mandando nós fugirmos do diabo. Deus está mandando nós enfrentarmos. Como é que tu vai pegar e vai dar um tapa na cara do diabo, um soco? Não, não dá. Ele é mais forte do que nós. Ele é invisível, a gente não vê, mas nós podemos lutar contra o diabo com armas espirituais. Jejum, oração, leitura da palavra, repreendendo em nome de Jesus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não repreende, a gente fica com vergonha. Eu, por exemplo, quando eu fiz uma cirurgia na barriga, eu não tomei pontos, mas eu tomei pontos por dentro, e eu estava com a cicatriz ainda na barriga. Uma obreira lá da igreja, ela virou e falou que teve um sonho comigo, como se eu tivesse tomado um tiro na barriga, em frente ao mercado. Só que eu não morria, eu ficava lá sentindo dor e ninguém me ajudava. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, sonho, alguém atirando, cara, alguém vai lançar alguma palavra em mim. Só que eu deixei pra lá, passou o tempo. Eu estava na casa da minha sogra e chegou uma mulher lá e ela falou assim, eu sentei eu peguei uma cadeira, eu levantei uma cadeira, eu não podia pegar peso, mas eu levantei a cadeira para sentar. E ela virou e falou assim, tá pegando peso? Não, minha sogra falou, tá pegando peso? Não pode, pede ajuda. Eu falei, não, a cadeira é leve, a cadeira é de plástico. Aí uma mulher que estava lá, ela virou e falou assim, teu ponto vai arrebentar. Se você ficar pegando peso, daqui a pouco tá lá no hospital cheio de dor, com a barriga aberta. Se continuar assim, teu ponto vai arrebentar. E eu na frente de um monte de gente, eu não repreendi, sabe? Passou 2 dias... não um ponto, né, mas abriu um pedacinho da cicatriz na minha barriga. E eu fiquei assustado, porque ficou quase um buraco um pouquinho mais fundo. Mas graças a Deus fechou e eu entendi o sonho que a menina teve. Uma palavra virou um tiro, tá entendendo? Então às vezes a gente sonha que tá no meio de um tiroteio, a gente, eu vou estar no meio de um assalto. Não, às vezes você vai estar no meio de um monte de tiro. Pessoas distribuindo tiros com palavras. E a gente não repreende. Então nós temos autoridade, nós temos poder que vem de Jesus, não é nosso. Nós não somos ninguém. Então, submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Sabe? É aquilo que eu falei, não dê brechas ao diabo. Ele fugirá de vós. Mas Deus diz também na Bíblia que nós temos que fugir sim da aparência do mal, sabe? Não é fugir do diabo, é fugir daquelas coisas que nos remetem ao pecado, é fugir do que nós fomos libertos. Então tudo aquilo que nos remete ao pecado nós temos sim que fugir, desviar o olhar. Agora o inimigo não, nós temos que lutar com armas espirituais e não com a nossa força. Amém? Foi uma palavra curta, breve, mas creio que foi objetivo. Tá? Então, Thaís,
Se cuida, fica firme, não desista. Tô contigo, tá? Nós nunca tomamos um café, nunca fiz uma visita, mas tô contigo em oração. Amém? Vamos orar. Poder encerrar. Deixa eu só beber uma água. É isso aí, não desiste. Não desiste, não. Sempre olhando para Jesus. Você pode estar andando no fogo, na água, pode vir o vento, pode vir coisa, mas se Jesus estiver no nosso alvo, a gente consegue passar. Ele é fiel. Ora comigo, tá? Você aí, ora comigo. Não, essa é a hora que nós temos que, sabe, se agarrar mesmo, onde tem dois ou mais reunidos, no nome de Jesus ele se faz presente. Aí você é vencedora, você venceu uma doença que já levou muitas pessoas. Eu sei que você é uma mulher de oração, eu sei disso, já falei isso outras vezes, não desisto, não vou cansar de dizer. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas essa prova que você está enfrentando vai ser algo muito grande que você vai conseguir conquistar, sabe? Deus não dá o fardo que a gente não consegue carregar, isso eu concordo. Sei que tem coisas que parece que é impossível, mas é uma fase. Creia em Deus, não desiste. Tá vendo? Então, você é um milagre. O que Deus tem contigo vai se cumprir. Só confiar. Ore por mim. Meu sonho é casar e sou batizada. Marlene Silva. Ô, Glória. Vou estar orando agora, irmã, tá? Eu sempre oro no final da live. E vou estar orando. Fica comigo aí, fica conosco, fica com a irmã Thaís. Segue a irmã Thaís, tá bom? Louvado seja Deus. Quem puder me seguir também, eu agradeço. Estou aqui às terças e quintas na live, mas deixo sempre uma palavra todos os dias aqui, tá bom? Quero alcançar pessoas para poder mostrar a palavra de Deus, que há uma salvação, há um caminho, sem ficar cobrando dinheiro, sem ficar exigindo, extorquindo ninguém. Glória a Deus. Rodrigo Dias, ô glória! Louvado seja Deus, meu amigo. Deus te abençoe. Vamos estar orando juntos. Eu oro aqui, vocês na casa de vocês, tá bom? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então vamos ligar agora. Ô glória! Pai, Deus, no nome de Jesus, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Declaro hoje, em nome de Jesus, que maior é o Senhor do que o que está no mundo. A tua palavra diz que o mundo jaz do maligno, mas a tua palavra é fiel, igual ao Senhor, o maior, o Deus do impossível, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Nada é impossível para ti. Então, Senhor, hoje clamo a ti, meu Deus santo, ao Senhor e mais de ninguém, que não venha ter nenhuma barreira que impeça a nossa oração de subir, que em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar a minha vida, a vida dos teus servos que estão aqui, a vida das pessoas que te clamam, as pessoas que têm sonhos, meu Deus, sonhos de casar, as pessoas que precisam, Pai, de uma intervenção do Senhor. Eu profetizo hoje no nome de Jesus cura, mas cura emocional, Senhor. Cura o coração dos teus filhos, Pai. Coração muitas das vezes que estão cheios de rachaduras, Senhor. Corações, meu Deus santo, gelados, Pai. Corações, meu Deus, feridos, Deus santo. Que o Senhor venha curar, derramar, Pai, um óleo santo, ungido, venha ungir os teus filhos da cabeça aos pés. Que a tua mão poderosa não saia da cabeça dos teus filhos, Pai. Da família, meu Deus santo, dos filhos, Pai. Abençoa, Senhor. Dê ordem aos teus anjos, Pai, a nosso favor. Visita, Pai. Visita as pessoas, meu Deus, que estão precisando de Ti agora, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus santo, lugares onde estão tendo terremotos, Pai. Que o Senhor venha alcançar, proteger os Teus, meu Deus, aqueles que pedem por Ti, aqueles que Te louvam na dificuldade, aqueles que declaram o Teu santo nome, Pai, em meio a problemas, Pai.
cuida dos teus, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor não deixa faltar nada, então visita a despensa dos teus filhos que estão precisando, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus santo, a repreender, anular todo devorador, Pai. Todo demônio, Pai, que está assolando a vida dos teus filhos, meu Deus santo. Que a minha voz, Pai, declarando o teu santo nome, o nome de Yeshua, o nome de Jesus, venha ecoar na casa dos teus filhos, Pai, repreendendo, expulsando todo demônio, meu Deus santo, que aflige. Pai, cura, meu Deus santo, os teus filhos, Pai. Cura, meu Deus santo, os corações dos teus filhos essa noite. Pai, em nome de Jesus, provê na saúde, provê, meu Deus santo, no casamento, provê, meu Deus santo, com direções, sonhos, meu Deus. Realiza os teus sonhos na vida dos teus filhos, Pai, porque o Senhor é maior do que tudo, nada é impossível para o Criador dos céus e da terra. Meu Deus, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Pai, que o Senhor continue me usando para poder falar através da tua palavra para os teus filhos, meu Deus. Pai, que o Senhor venha multiplicar na vida dos teus filhos. Provê, meu Deus santo, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal. Toda obra de magia negra, toda obra de feitiçaria, vem cair por terra em nome de Jesus. Se por uma porta o mal entrou, por 7 ele é obrigado a sair em nome de Jesus. Meu Deus, eu creio no Senhor, eu creio no teu santo nome, eu creio, Pai, no Deus do impossível. Porque se nada é impossível para ti, ninguém pode afligir a vida dos teus filhos, porque o Senhor é poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa, cura, provê, livra, Pai. Pai, aqueles livramentos, meu Deus santo, que muitas das vezes a gente nem vê, mas o Senhor vê, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege debaixo das tuas asas. Nenhuma praga, Senhor, chegue na casa dos teus filhos, nenhuma seta, Pai, atinja eles, como diz a tua palavra, o teu Salmos 91. Em nome de Jesus, dê um descanso abençoado, acalma o coração dos teus filhos, dê uma noite de sono, Pai, tranquila, na tua paz, que eles venham deitar e dormir, meu Deus santo, descansar, em nome de Jesus, que eles venham ficar, como diz a tua palavra, como os que sonham no amanhã, como que esperam, que eles nem pensam que, porque muitas das vezes, Pai, esse choro, Pai, está se arrastando por muito tempo. E eu profetizo em nome de Jesus na vida dos teus filhos hoje, na autoridade do nome de Jesus, que o sol deles vai voltar a brilhar. Em nome de Jesus, a alegria dos teus filhos, Pai, que venham amanhã. É o que eu peço ao Senhor, que as minhas palavras não venham ficar no teto, que não venham ter nenhum teto de bronze, nenhuma barreira, que a sua oração junto com os teus filhos venham subir até os céus, como cheiro agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar sonhos proféticos para os seus filhos, Pai. Que o Senhor venha nos usar, Pai, para dar discernimento para eles, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus. Te agradeço, rendendo graças a Ti. Muito obrigado. Amém. Gente, agradeço a todos que estão aqui. Quem não me conhece, eu estou aqui às terças e quintas, me chamo Diácono Alex. Quem puder me seguir, tá? Sempre deixo um vídeo, sempre deixo uma palavra, uma direção. Estou aqui sempre aconselhando na forma que Deus me usa. Amém? Estou aqui com vocês, a irmã Thaís, abençoada, está aí também. Obrigado por vocês que me seguiram, que curtiram, que estiveram comigo aqui esse tempo. E eu venho agradecer esse meu retorno, tá? Espero estar aqui, espero que vocês estejam comigo aqui na quinta-feira, às 11 horas da noite. Fico aqui de 11 até meia-noite, tá? Às terças e quintas, nessa live abençoada, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Thaís, tô contigo, hein? Não desiste. Olha o que eu te falei, não sei porque eu falei aquilo, mas olha para Jesus. Se você olhar para baixo, se você vai ver as águas, vai afundar. Mas se olhar para Cristo, vai ser igual a Pedro, vai até Ele. Tá bom? Fique com ele. Eu tô todo arrepiado quando eu falei isso para você.
Fique com Deus. Vocês também, irmãs abençoadas, estiveram aqui. Isabel, o Rodrigo, deixa eu ver mais quem. Deixa eu ver aqui para dar um alô. Isabel, a Marlene, o Rodrigo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Uma ótima noite. Um descanso abençoado. Em nome de Jesus. Até quinta, hein? Espero por vocês. Tchau.